Glória ao nome do Senhor. Palavra que o Senhor nos trouxe, irmãos. Mente ao coração. Glória ao nome do Senhor. Fizemos a leitura pela fé. Viemos congregar pela fé, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, né, irmãos? Viemos aqui pela fé em Deus. Se não tivéssemos fé, tinha ficado em casa, não é? Calor, trânsito, podia estar em casa mais tranquilo, né? Com a sandália nos pés, bem confortável. Não, vou na casa do meu Senhor. Vou louvar o meu Senhor. Vou levar ao meu Senhor a minha gratidão. Glória ao nome do Senhor. Viemos aqui nesta noite, né, irmãos? E se aqui nós estamos, creiamos, né, irmãos? O Senhor está entre nós. Glória ao nome do Senhor. É escritural isso aqui, irmãos. Palavras ditas pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele não escreveu nenhum livro, mas enquanto ele esteve aqui neste mundo, né, irmãos? Ele exortou, ele ensinou, ele recomendou. Glória ao nome do Senhor. Fez promessas também. E uma das promessas que o Senhor Jesus fez: louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. Glória ao nome do Senhor. Então ele está aqui entre nós, irmãos. Mas alguém pode estar dizendo assim: mas como? Não é? Não estou vendo nenhuma imagem. Eu ainda não senti nada. Eu estou escutando alguém dizer glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Parece até que eu ouvi uma voz diferente, uma língua diferente. E essa paz? Você não está sentindo uma paz no teu coração? A paz de Deus é a manifestação dele em nós, irmãos. E o Senhor se manifesta, uma multiforme maneira dele se manifestar na igreja. Glória ao nome do Senhor. Então muitas vezes nós viemos congregar, ou nós vamos congregar. A cada um o Senhor se manifesta de uma maneira, não é, irmãos? Glória ao nome do Senhor. A Irmandade já ouviu a voz de Deus, irmãos? Talvez alguém nem creia nisso aqui, não é? Como? Pois saiba de uma coisa: nós servimos o único Deus verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. Não é, irmãos? E nós cremos nas Sagradas Escrituras. Não é, irmãos? Acabamos de ler aqui o Salmo 119. É o maior salmo, né, irmãos, da Bíblia. O salmo não é dividido em capítulos, é dividido em salmos. Então, o maior salmo da Bíblia é o Salmo 119, né, irmãos? E o livro dos Salmos, ele é conhecido, chamado como livro dos cânticos dos judeus, dos hebreus, né, irmãos? É um livro de cânticos, era cantado, muitos salmos eram cantados quando eles iam ao templo. Glórias ao nome do Senhor. E os salmos eram e são para louvores ao nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. E ficou escrito para nós. O apóstolo Paulo escreveu, né, irmãos? E hoje o Senhor faz um esclarecimento para todos nós que aqui estamos. Ficou escrito assim: se comermos ou se bebermos, tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é, irmãos? Então é escritural, não é? E alguém fala: mas como? Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, está escrito lá, Deus falava com Adão, falava. Deus falava com Abraão, falava com Isaac, com Jacó, falava com Davi. Está escrito, irmãos.
falava com os profetas, falava com Elias, falou com Eliseu, não é, irmãos? E nós, estes homens que nós falamos até agora, estes nomes, foram homens que foram fiéis a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ouviram a voz de Deus pela fé. Glória ao nome do Senhor. Está escrito, irmãos. Abraão, irmãos, ele vivia na casa dos seus pais. E era um lugar de muita idolatria, em Ur dos Caldeus. Depois vem a ser a Babilônia, onde atualmente é o Iraque, né, irmãos? Ali no Oriente. Era lá que Abraão vivia com a sua esposa. Ele já estava com uma idade até mesmo avançada. E ele ouviu a voz de Deus, irmãos. Deus falou para ele: saia da casa da tua parentela e vá para uma terra que eu irei te mostrar. Ele ouviu a voz de Deus, está escrito que isso lhe foi imputado como justiça, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós viemos congregar, o Senhor se usa de um servo de Deus aqui, e ele fala, né, irmãos? Nós não trouxemos nenhum discurso preparado, nenhum livro. A Irmandade pode ver, quando nós chegamos, somos orientados, chegarmos, nos assentarmos, fazemos a nossa oração de comunhão e lermos as Sagradas Escrituras, buscando a comunhão de Deus. Mas nenhum de nós trouxemos nada preparado. Esperamos na revelação de Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vou contar para essa Irmandade na linha da palavra, depois nós entramos nesse, né? Não vai passar muito do tempo, não, irmãos. Mas o Senhor nos dá de fazer esse esclarecimento a respeito da voz de Deus. Quando era um rapazinho novinho, irmãos, talvez uns 12, 13 anos, eu passei por um momento de bastante dificuldade, uma provação espiritual, irmãos. Era mocinho, rapazinho novinho. Eu estava em viagem com os meus pais, a minha irmã caçula era bem menina, né, irmãos? E numa noite nós estávamos na chacrinha do pai, lá no Jardim do Pinhal, isso mais de 40 anos talvez. E me vinha uma perturbação à noite, irmãos. Chegamos do culto, oramos para deitar e dormir, e vinha essa perturbação. E eu não tive outra opção a não ser chamar meu pai e minha mãe. Falei: pai, estou atribulado. Falei: então vamos buscar a Deus, né, irmãos? Nos levantamos. O Senhor deu uma oração bem curtinha para ele, viu, irmãos? Não é muito falar que Deus opera, não. Glória ao nome do Senhor. Ele clamou o sangue do Senhor Jesus e pediu a Deus que, se fosse alguma coisa, que o Senhor me libertasse naquela noite, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Era uma casinha pequenina de 2 cômodos, nós estávamos orando na cozinha lá. E eu vi, irmãos, com os olhos fechados, creiam nisso aqui. Eu vi como se alguma coisa saiu de mim assim, irmãos. Saiu, passou pelo vão da porta da cozinha e foi embora. Glória ao nome do Senhor. E ali eu senti que o Senhor me libertou. Veio essa paz gostosa que nós estamos sentindo aqui. Glória ao nome do Senhor. Aí no outro dia, irmãos, levantamos, tomando um cafezinho. Tinha um montinho de areia no fundo do quintal lá. E eu subi, né, irmãos? E ali, sentei no montinho de pedra lá e fiquei conversando com o Senhor. Nós falamos com o Senhor e o Senhor fala conosco, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, eu ouvi essa voz. Glória ao nome do Senhor. Coma e beba, porque muito longo será o teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, não dá nem para explicar se foi no ouvido ou se foi no coração, mas eu ouvi esta voz. Glória ao nome do Senhor. A paz de Deus reinou e nós estamos aqui até hoje servindo a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então nós viemos, né, irmãos, de uma maneira, de um outro. Alguém entrou aqui mais contente, outro mais tristinho, outro atribulado, outro provado, preocupado, mas sairemos daqui todos alegres com a benção de Deus nesta noite. Glória ao nome do Senhor.
Então o salmo que lemos, olha só, é um pedido, né, irmãos? Olha aqui, vamos reler os primeiros versículos aqui para... Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Né, irmãos? Se apresentando para falar com Deus, fazendo um pedido. E dá-me entendimento conforme a tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Foi com humildade e falou da palavra. Não é, irmãos? Depois, chegue a minha súplica perante a tua face. Mais um pedido a Deus. Livra-me segundo a tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Com humildade falando da palavra de Deus. E aí, né, irmãos? Ele até se justificou, esse salmista aqui, olha. Os meus lábios proferiram o louvor quando ensinaste os teus estatutos. Ele já tinha aprendido alguma coisa de Deus, da palavra, de uma maneira ou de outra, e ele estava dizendo para o Senhor, quando eu ouvi os teus estatutos, eu me alegrei. Glória ao nome do Senhor. E disse mais uma vez, a minha língua falará da tua palavra. Se pôs disposto a falar da palavra de Deus, irmãos. Que profundidade nesse capítulo, né, irmãos? Nesses poucos versículos que nós lemos. Mas ele fez mais um pedido, porque quem compôs esse salmo estava aflito, não é, irmãos? Ele fez um clamor, fez uma súplica e agora pediu socorro. Venha a tua mão socorrer-me, porque eu escolhi os teus preceitos. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho desejado a tua salvação. Glória ao nome do Senhor. Muitos de nós que estamos aqui, o Senhor diz para nós, e Ele está feliz porque nós desejamos a nossa salvação. Glória ao nome do Senhor. E a tua lei é todo o meu prazer. Ah, irmãos, glória ao nome do Senhor que nos manda essa palavra, né, irmãos? Que esses versículos caibam dentro de nós, glória ao nome do Senhor. E ele pedia, viva minha alma, e louvar-te-á, ajude-me os teus juízos, né, irmãos? Que humildade que foi, né, irmãos? Que coisa linda. Mas, no último versículo, a impressão que dá é que ele tinha se afastado. Né, irmãos? Ele sabia o que tinha que fazer, conhecia a palavra, mas ele estava pedindo o socorro, porque ele havia se desgarrado, né, irmãos, a ovelha. Então ele fez mais um pedido, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, né, irmãos? Já falou conosco de diversas maneiras, já nos mostrou que nós temos fé, glória ao nome do Senhor, e que esses versículos que nós lemos, que eles caibam dentro de nós, né, irmãos? E fica aqui o conselho do Senhor para todos nós, meu irmão, viu, irmã? Na nossa humildade, o Senhor ouviu, ouvirá e atenderá a nossa oração. Glória ao nome do Senhor. Está aqui, alguém veio buscar uma resposta do Senhor. Eu queria que o Senhor falasse comigo o que eu devo fazer. E o Senhor te responde, vai aos pés do Senhor com humildade, e o Senhor te promete por esta palavra, Ele já está ouvindo, vai ouvir e vai atender a tua oração. Glória ao nome do Senhor. É o que eu queria ouvir. Irmãos, eu vim buscar a palavra hoje, o Senhor já me respondeu, glória ao nome do Senhor. Viu, irmãos? Então não se justifique, não se justifique, não olhe o erro desse ou daquele, não. Vamos aos pés do Senhor com humildade, glória ao nome do Senhor. Então esta é a palavra que o Senhor nos manda nesta noite, né, irmãos? Dá glória a Deus por esta palavra, confia no Senhor,
direciona-se pela palavra, né, irmãos? Fica o conselho aqui para todos nós. Muitas vezes nós pedimos a palavra, e é bom, irmãos, mas nós estamos aqui em quantos irmãos nesta noite? Né, irmãos? Se algum irmão, alguma irmã veio buscar uma confirmação, o Senhor pode dar na boca do servo de Deus. E quando o Senhor fala na boca do servo de Deus, fala com o nosso coração, irmãos. Né? Tenhamos que ter fé e confiança que o Senhor se usou do servo de Deus. Mas muitas vezes convém, nós pedimos um sinal de Deus, não é, irmãos? Pedir um sinal para o Senhor. Senhor, se for da tua vontade, que aconteça isso ou aquilo, não é, irmãos? Boa coisa é. Mas para nós pedirmos um sinal de Deus, nós temos que dar um sinal nosso para o Senhor. Viu, irmãos? Às vezes, reunião da mocidade, né? Quando atendemos reunião da mocidade, cultos para jovens também, a mocidade vem pedir confirmação para o casamento. É ou não é da tua vontade, Senhor? Às vezes tem diversos casais, como é que fica? Nós recomendamos pedir um sinal e dar um sinal para o Senhor. Que sinal? Sinal de consagração. Não é, irmãos? Um sinal de santificação. Um período, por que não? Numa ocasião, o Senhor separou os seus discípulos, salvo erro, 70 discípulos, de 2 em 2, e disse que eles fossem anunciar o Evangelho. Então eles foram, né, irmãos? Quando voltaram, né, irmãos? Eles disseram assim, numa situação, eles não conseguiram fazer com que aquilo acontecesse. E o Senhor disse assim, que eles só iriam alcançar se fosse com oração e jejum. Com jejum e oração, né, irmãos? Então muitas vezes convém e necessário nós nos consagrarmos e nos aproximarmos do Senhor. Aquele e aquela que procurar o Senhor, vai encontrar o Senhor. E alguém que entrou aqui nesta noite, o Senhor já te responde, você já encontrou o Senhor aqui. Glória ao nome do Senhor, que nos manda esta bendita palavra, né, irmãos? Alguém aqui já foi surpreendido nesta noite. Já encontrou o Senhor, e o Senhor já te fala, aqui é o teu lugar. Glória ao nome do Senhor. Uma ocasião, irmãos, isso aconteceu no ano de 75, lá no Parque das Nações. Uma quinta-feira, dia de semana. Um casal que morava lá, mora até hoje, a esposa mora até hoje lá, né, irmãos? Eles sempre moraram no Parque das Nações. A congregação, como disse, fica na Avenida Brasil, é Rua da Feira de sábado, irmãos, é uma feira muito grande lá. Aquele casal ia lá, nunca tinha visto aquela casa de oração, é um mistério, irmãos. A salvação está em Deus, glória ao nome do Senhor. E uma quinta-feira, o esposo chegou em casa, a esposa disse assim, olha, vamos na igreja dos crentes lá na Avenida Brasil? Ele disse assim, mas não tem igreja lá? Tem uma igreja lá. Então vamos lá. Então ele foi com a esposa e 3 filhas. Casa de oração do Parque das Nações também é desse lado. Quando eles entraram, irmãos, a esposa sentou com as 3 filhas no último banco e ele sentou do lado esquerdo, do lado dos irmãos. Quando a esposa sentou do lado, disse para a mais velha assim, fala para o pai que homem é daquele lado. A mais velha falou, mas mãe, o pai está sentado do lado de lá. E o culto foi transcorrendo, irmãos, transcorrendo. Quando chegou na hora da palavra, o Senhor se usou do servo de Deus e disse assim, você que veio aqui pela primeira vez, o Senhor te anuncia, aqui é o teu lugar, esse aqui é o teu povo, você faz parte desse povo aqui. Glória ao nome do Senhor.
Saudoso irmão Rubens, que o senhor já recolheu, podemos dizer o nome dele, né, irmãos? Ele se movimentava muito na tribuna. Ele saiu de lado assim, apontou para o lado onde estava essa senhora e disse assim: você veio acompanhado de um espírito e esse espírito vai embora em nome do Senhor Jesus. Na hora, irmãos, aquele espírito foi embora e irmãos, naquela ocasião, ela contou isso para mim, até hoje. Ela estava acompanhada do espírito da depressão, irmãos. Ela já tinha pensado em tirar a própria vida. E naquele dia, aquele espírito foi embora. Glória ao nome do Senhor. E disse mais: e para você saber que é o Senhor que fala contigo, vocês que sentam aí, estão sentados ainda, vocês oram e vocês oram ajoelhados em cima da cama. E era isso, esse casalzinho ajoelhava em cima da cama para orar, irmãos. Naquele dia o Senhor converteu aquele casal. Glória ao nome do Senhor. Esta irmã congrega conosco até hoje, é minha sogra, irmã Ditinha, serva de Deus. Está lá com 81 anos servindo a Deus. Glória ao nome. E ela diz para nós, irmãos, naquele dia tudo ficou claro. Ela foi na igreja uma escuridão. Depois, irmãos, de dia, de noite, tudo era claro. Glória ao nome. Olha você que veio aqui. O Senhor te convida, te diz: aqui é o teu lugar. E uma ovelha desgarrada deste povo santo, o Senhor te chama para esse aprisco santo. Glória ao nome do Senhor. E nós que viemos aqui, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória ao nome do Senhor. Não, irmãos, quem disse isso é a ovelha, não é? É como se a ovelha estivesse lá no aprisco, colocasse a cabecinha para fora lá e dissesse assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus seja louvado.